Mas eu queria agradecer inicialmente, né, a presença de vocês. Eu sei que os dias são muito corridos, então a gente, né, nós da OAB, a gente sempre agradece muito de coração a participação, né, das pessoas do nosso evento. Então, eu queria começar agradecendo, queria começar apresentando vocês, né, para o pessoal da nossa live. Então, eu queria começar pela Mara, né, a Mara, Maracir, nossa advogada atuante aqui em Valinhos, né, presidente da nossa Comissão de Igualdade Racial. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí o seu empenho em fazer, inclusive, o convite para os nossos demais participantes aqui dessa live, né, então é extremamente importante. Queria agradecer a professora Laís Helena, né, muito conhecida aqui na nossa cidade de Valinhos, a primeira mulher aí a ocupar, né, uma cadeira no cargo do Legislativo e do Executivo, há de 50 anos aqui na área de educação, com certeza uma pessoa que tem muito a agregar para todos nós, então queria agradecer também a participação. Obrigada. O nosso querido Josué Roupinha, também uma figura, né, um ícone de Valinhos, uma pessoa que realmente tem sido muito aguerrido aí nas questões de luta, né, em relação ao povo negro, né, realmente, até verifiquei aqui, fui ler um pouquinho mais sobre você, vi que você é autor de um livro, né, que inclusive estou muito curiosa para ler, então já coloquei aqui na minha lista, né, para ler. Você que é presidente, né, da Associação Zumbi dos Palmares e Dandara daqui de Valinhos. Então, eu queria te agradecer também mais uma vez, né, tem cada vez mais estado presente nos nossos eventos da OAB. Eu acho que com essa nossa comissão de igualdade racial, né, que agora, inclusive ontem eu falei na tribuna, na Câmara, que vai ser uma comissão, de fato, deixou de ser uma comissão temática e vai ser uma comissão permanente agora, né, então os próximos presidentes que ocuparem, inclusive, essa cadeira, eles têm, de fato, essa obrigatoriedade de, inclusive, sempre colocar um representante, sempre que necessário, para, de fato, sempre estar presente nessa comissão. Então, eu queria te agradecer a todos vocês. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho, né, sobre o empoderamento da raça negra, a questão cultural, a questão da dificuldade dos negros no mercado de trabalho, questão de educação. Então, eu queria ouvir um pouquinho, né, de vocês, um pouquinho da história, um pouquinho do que vocês podem trazer aqui para a gente. Então, fiquem à vontade, né? Não vou direcionar ninguém, porque eu acho que, com certeza, eu tenho muito mais a aprender, né, com vocês do que realmente a falar. Eu gostaria de estar colocando o seguinte, né? Em primeiro lugar, cumprimentá-la, né, pelo novo posto. É uma alegria, assim, imensa para nós, não só enquanto mulheres, mas como raça negra, de tê-la como presidente, a primeira presidente da OAB Valinhos. Eu acho que a sua história dispensa comentários, não é? Nós estamos num mês, um mês assim que eu considero assim muito especial, um mês que a gente comemora o Black Friday, né, que mostra aí as questões dos consumidores, o Novembro Azul, que levanta as questões aí dos cuidados com a saúde do homem, e a proclamação da República, que a gente fala da mudança política. Mas, sobretudo, é um mês importante porque nos fala da consciência. Essa consciência que vem se tornando cada vez mais forte e se transformando num movimento, né? Hoje a gente não fala mais o Dia da Consciência Negra, tanto que hoje, né, nós estamos continuando a comemorar a questão da consciência negra, levantando as nossas questões. E antes de falar um pouquinho sobre a questão do negro no mercado de trabalho, eu aproveito a oportunidade, né, assim como boa legisladora e também como boa executiva, eu tenho que cobrar quem está no poder, né? E eu queria trazer assim, um desafio para o presidente e todo o seu grupo, se seria possível futuramente, partindo, acho que até da gestão da presidente, né, aproveitando esses dias, aproveitando essa semana, de propor um coletivo judiciário, né, um coletivo de advogados, para montar, juntamente com a associação, me permita que o presidente, porque nem falei isso para o presidente, mas eu faço parte da Associação Zumbi dos Palmares da Dandara de Valinhos, propor o seguinte, que a criação de uma cartilha
com as leis que nós já temos a respeito das nossas conquistas, mas leis essas que nem todas estão colocadas em prática. E colocar nessa cartilha tudo que for possível para orientação da nossa sociedade, para os nossos educadores, principalmente. E seria um trabalho que a gente pode futuramente buscar patrocínio para confecção dessas cartilhas, mas a elaboração ficaria por conta de vocês. É uma proposta. Então, já anotei aqui. Com relação ao mercado de trabalho, eu estava vendo, e é uma realidade, vou até ler aqui, que apesar de nós termos a legalização do 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra no estado de São Paulo como um todo, isso representa um grande crescimento para nós. Mas nós temos que avançarmos, né? O reconhecimento está aí, mas e a prática de tantas coisas que ainda estão em haver, né? Porque, de acordo com o Ministério Público do Trabalho, os negros enfrentam dificuldades na progressão da carreira, na igualdade de salários, somos os mais vulneráveis no assédio, no ambiente de trabalho, apesar da proteção constitucional contra o racismo e discriminação. Essa avaliação também mostra que nós temos 46% de negros desempregados. É algo surreal, é quase 50% da sociedade de negros que estão desempregados, né? E, em média, a diferença salarial também é muito alta entre o negro e o branco, né? A diferença salarial ultrapassa R$ 1.200 e a grande maioria trabalha na informalidade, né? Isso é uma marca que nós trazemos. A gente vê poucos negros aí nas indústrias, a gente vê no poder público poucos negros, enfim, em todos os mercados a gente verifica, na vida política, em todos os lugares que nós estamos em minoria. E essa parcela da população que somos nós ocupamos 6,3% de cargos gerenciais e menos de 5% de posições executivas. Quase metade das mulheres negras inativadas. E mesmo quando a população negra supera muitos obstáculos educacionais, principalmente, ela tem retornos baixos no investimento quanto à educação e quanto ao mercado de trabalho. E ainda é importante ressaltar que o mercado de trabalho, eu até coloquei no nosso Instagram, é um terreno árido para os jovens negros, principalmente para os jovens negros, mesmo com as políticas de acesso à educação, ainda persiste aquele racismo histórico. Nossos jovens têm mais dificuldades, são os que mais morrem, são os que mais estão sendo mortos, e, enfim, né? E esse histórico do racismo estrutural dificulta o desenvolvimento profissional dos nossos jovens, né, no mercado de trabalho. E essa desigualdade também está expressa na saúde dos negros, que é um capítulo à parte, que um dia, presidente, pode chamar uma reunião para a gente falar também sobre a saúde, né? Independente dos fatores de trabalho, tem outros fatores que contribuem, além das desigualdades sociais, são a xenofobia, o patriarcado, a discriminação de gênero, né? Nós vimos o depoimento do nosso presidente na reunião, recém-reunião, lá na sede da OAB, até se emocionando, dizendo de dificuldades pelas quais passou e de outras pessoas que a gente tem como amigos que passaram isso. Então, baseada nessa insatisfação, há muita coisa, né, que nós temos que resolver e temos que conclamar que essa é uma responsabilidade de todas as pessoas, não só de nós negros, é uma responsabilidade de toda a sociedade que tem que trilhar fileiras, refletindo sobre os erros do passado, para construirmos juntos uma sociedade mais igual, sem racismo e com oportunidades para todos. Eu vejo nesse momento importante dessa reunião, dessa live,
e de tudo que a OB vem fazendo, e está de parabéns nesse sentido, no apoio à marcha, no apoio a todas as atividades, enfim, que se refere ao negro, nós temos que conclamar a nossa sociedade valinhense para somar conosco, para realmente, efetivamente, nós começarmos essa transformação no nosso município. Eu quero dizer da minha experiência, um pouquinho, bem rapidamente, acho que já falei demais, mas é o seguinte, eu venho de uma família pobre, uma família da raça negra, com 9 filhos, sou filha de lavradores, mas de um pai sempre muito consciente que a transformação para a família negra é investir na educação. E foi o que ele fez conosco. Educação acima de tudo. E sempre nos colocou o seguinte, vocês não são diferentes de ninguém. São tão inteligentes quanto o branco, quanto o amarelo ou qualquer outra cor. Se coloquem, avancem, cobrem e sigam em frente. Foi o que sempre minha família fez. É uma família até um pouco briguenta. Tem uma ala que não gosta nada de política, fica do lado de lá, mas tem a ala de cá que tem eu e o Juninho. Não, Josué, que somos briguentos e gostamos. Não é briguento, defendemos aquilo que nós acreditamos, né, da nossa raça. Eu, assim, posso dizer, fechando a minha fala, Valinhos me elegeu como população branca. Mas eu nunca deixei de falar sobre a minha identidade. Eu fazia as minhas colocações nas datas 13 de maio, 20 de novembro, tive uma caminhada também, onde nós conseguimos, com a outra associação, conquistamos a Praça Zumbi dos Palmares, fizemos várias palestras, eventos, só que hoje eu acho que avançou bastante. Hoje a gente tem a marcha, hoje a gente tem uma OB juntos, hoje a gente tem mais pessoas discutindo e isso nos torna mais fortes. Desculpa falar demais. Bom, boa noite, Laís, boa noite, tia, boa noite, Tati, aqui as pessoas que estão acompanhando, vi que o Dr. Pedro, que faz parte da associação, está acompanhando, a Eked Rosana, sua bênção, Eked. Bom, Tati já me apresentou a Laís, e concordo em gênero, número e grau que a Laís colocou, e também quero fazer um adendo até dentro do que a Laís falou sobre esse mito que a gente tem sobre a questão da democracia racial, né? Então, o processo de abolição da escravidão e essa falsa sensação de que a partir desse momento nós estávamos todos em pé de igualdade, de equidade, é uma mentira. Você é advogada, doutora Tati, então você sabe do avanço, você sabe, por exemplo, da lei da vadiagem, que com o processo de abolição nós tivemos a lei da vadiagem que punia pessoas negras que estavam nas ruas, fazendo com que elas fossem presas ou com que elas tivessem que voltar para as fazendas que estavam sendo escravizadas. Então, quando a gente fala sobre o processo de democracia racial, a gente está falando sobre um processo de reparação histórica que perpetua até os dias de hoje, quando a Laís traz, por exemplo, que mulheres, e aí nós não estamos falando de privilégio, mas mulheres negras dentro do mercado de trabalho, com as mesmas formações, com as mesmas experiências profissionais, ganham até 50% menos do que homens brancos e também do que mulheres brancas. Então, esse mito da democracia racial, de que somos todos iguais, de que é necessária uma consciência humana, a consciência humana só vai acontecer quando a consciência negra for 100% superada. Porque nós estamos aqui lutando para termos nossos espaços e não um espaço de vitimismo para mostrar que nós sofremos mais ou menos, mas para mostrar que, como já dizia o meu avô, nós não somos diferentes de ninguém, mas para isso nós precisamos ter oportunidades. Nós temos até estudos recentes de universidades federais do nosso país que mostram o grau de aproveitamento de alunos e alunas que são cotistas dentro das universidades é infinitamente maior do que alunos não cotistas. E aí, alunos cotistas, não só alunos de escolas públicas.
Então o aproveitamento é muito maior. Isso não só nas escolas, mas também no mercado de trabalho. Por isso que é muito importante a gente entender que esse mito da democracia racial, que erroneamente às vezes as pessoas colocam como algo que é necessário ter a consciência humana, não é. A gente precisa ter essa consciência lá na frente, assim que a gente poder superar isso. E ainda dentro da educação, que é um dos temas da nossa live, como é importante isso que a Laís falou sobre o avanço de instituições como a OAB, próximas de movimentos como os nossos. Justamente porque através desse movimento, através da sua presidência, e isso é muito importante porque a representatividade, ela é algo, é uma palavra até um pouco batida, né? Mas ela tem ela faz uma diferença crucial nas nossas vidas. Isso porque quando a gente vai pensar, por exemplo, em políticas públicas para as mulheres, nada melhor do que as mulheres para pensar em políticas públicas para as mulheres. E aí, quando a Laís falou sobre representatividade, nada melhor do que a população negra estando representada para que ela pense, de fato, políticas públicas que são para ela, e não com a percepção do outro que não tem a nossa vivência e que muitas vezes vive por achismo, por impressão, por uma fonte aí duvidosa de grupo de WhatsApp. Então, a partir do momento que a OAB também se aproxima da associação e dos movimentos e culmina, por exemplo, na criação desse documento que vai ser entregue ao promotor municipal para que seja investigada a aplicação da Lei 10.639 na nossa cidade, é através dessa representatividade de uma mulher negra que está hoje ocupando a presidência da OAB da nossa cidade e também de uma mulher negra que está ocupando a presidência da Comissão de Igualdade Racial, assim como fez o Dr. Pedro Montanhani, que está nos assistindo. Então é a partir desses pequenos e grandiosos detalhes que a gente consegue ter avanço de fato na sociedade. É muito comum, e algo que eu prometi para mim mesmo que eu não faria mais, que são ler comentários de publicações, etc., quando a gente fala sobre isso. Eu vi que você passou por isso recentemente num jornal da cidade, em pessoas questionando até a cor da sua pele, mas também não vou entrar nesse mérito, porque é o que eu falo, são meia dúzia de pessoas ali falando contra uma caravana gigantesca que está passando e está ocupando os espaços. Mas é muito importante porque o que sempre Angela Davis colocou, quando uma mulher negra se movimenta, toda uma sociedade se movimenta junto com ela. E você fez justamente isso, doutora. A partir do momento que você se movimentou, toda a sociedade se movimentou. Quando a Laís, por exemplo, foi eleita vereadora, primeira vereadora na cidade, mulher negra, e depois ocupou o espaço do executivo, você movimenta a sociedade. Claro, são coisas ainda muito pequenas do que a gente precisa ter de avanço. Não quero, daqui a 10 anos, ainda só ter a Laís, que foi a primeira mulher negra eleita na cidade vereadora. Não quero que só daqui a 10 anos ou menos tempo você seja a única presidente mulher negra a ocupar a OAB. E por aí vai. Então nós precisamos aos poucos não só ocupar esses espaços, mas torná-los de fato como ferramentas de mudança nesse racismo estrutural. Não gostaria de que, por exemplo, falei sobre a lei de cotas, que daqui a 20 anos, 30 anos, nós estejamos precisando ainda da lei de cotas. Ela é uma lei que deveria, assim como ocorreu, por exemplo, nos Estados Unidos, se tornar desnecessária ao longo do tempo. Só que para que ela se torne desnecessária, não é só uma correção com relação ao acesso à educação, mas é o caminho que se percorre para que a gente tenha acesso à universidade de fato. Enquanto uma pessoa negra ela tem que escolher entre sobreviver e não morrer de fome e ir para a faculdade, e aqui, gente, não adianta falar, mas eu também trabalhei, também estudei, fiz dupla jornada. Todos nós fizemos, eu também fiz, mas ainda tive o privilégio de fazer isso de uma família que tinha condições de incentivar esse estudo, que é a realidade diferente de muitas outras pessoas negras. Então é a gente conseguir trabalhar e oportunizar esses acessos à educação, porque não basta só nós termos essas leis que propiciem esses acessos, mas dar garantias de possibilidades de acessos para que isso de fato aconteça de uma maneira efetiva. Bom, falei demais, então agora vou passar a bola aí de novo para vocês. Concordo plenamente com a Laís. E sobre a cartilha, Laís, eu tinha comentado com roupinha já, né? Roupinha para fazer uma cartilha diferente de informação. Nossa. E
Roupinha ficou de vez comigo, até hoje não se reuniu. Então já tem esse projeto. Muito E bom. agora podemos caminhar. O Roupinha esqueceu de fazer essa parte, né, Roupinha? Mas já tem esse projeto, Eu comecei tenho com ele bem no essa início. lição de casa. Foi uma ideia do Dr. Fabrício, da cartilha. Então já tem Eu não esse. sabia. Eu não Em sabia. relação, é que o Roupinha esqueceu, E da saúde, eu conversando domingo com uma moça que ela é enfermeira, ela falou assim, o que, é que eu posso ajudar você na comissão? Eu falei, vamos fazer uma cartilha sobre a saúde do negro? Ela falou, topo. Então já é um projeto para o ano que vem também, e vamos reunir com a associação e começar a fazer esses 2 projetos para o ano que vem. E voltando um pouquinho sobre esse racismo estrutural que a gente vive, eu uso uma palavra que até eu aprendi com a Thaís Cremasco, que o branco já nasceu racista, e isso gerou muita polêmica de minhas falas. Porque quando você fala do racismo estrutural, a sociedade, ela trouxe esse privilégio. Quem levou esse privilégio, de uma certa forma, foi os brancos. Não porque queremos culpá-los por isso. Mas a sociedade, ela não tem essa democracia de trazer esse privilégio de igualdade entre brancos e pretos. Infelizmente, isso foi enraizado com a escravidão, que veio aí mascarada com a abolição, que no fundo, eu falo que jogou os negros de uma forma na sarjeta, e trouxe todo esse problema que hoje enfrentamos e tentamos combater. Então, quando eu falo dessa parte que gera polêmica, é no sentido de, não que todos são racistas, mas que em relação à sociedade, em relação ao espaço no emprego, em relação ao espaço na instituição, como o Roupinha falou, na faculdade. Hoje precisamos do número de cotas para que temos uma quantidade de negros na empresa, na faculdade, na educação. E isso tudo foi gerado de uma colonização mal elaborada, onde quem foi massacrado foram os negros, escravizados, e isso gera até hoje essa discriminação na sociedade, e esse racismo estrutural, onde a mulher ganha menos, a mulher negra ganha menos que a mulher branca, é onde a posição que você está, você não é valorizada. Eu falo porque eu fui no Fórum em Vinhedo, que é tão próximo, na pandemia, e me impediram de entrar porque eu estava sem carteirinha, eu esqueci a carteirinha. Se fosse uma branca, não teria proibido, ela teria entrado, só com a palavra, mas eu tive que ir na OAB de Vinhedo, pegar uma declaração provando que eu era advogada para entrar no fórum. Então, infelizmente, são coisas que nós negros passamos por causa desse racismo estrutural, desse privilégio que privilegiou uma raça mais que a outra, onde uma raça foi minorizada, foi tratada como inferior. E quem foi o inferior? Foram nós negros que foram escravizados. Então, quando eu ponho essa palavra que o branco já nasce racista, isso gera polêmica muito grande, já gerou polêmica, mas eu não vou mudar essa minha frase, porque eu sempre gosto de explicar o porquê que ele nasceu. É porque a sociedade, infelizmente, privilegia os brancos e os pretos acabam sendo minorizados na sociedade. Então, assim, a gente precisa realmente de novas ações para que possa combater esse racismo, para que possa mudar esse racismo estrutural. Claro, longe de chegar na igualdade, mas pelo menos ocupar esse espaço que foram nos retirados, o espaço que são nossos. Não vamos tomar o espaço do outro, é o espaço nosso que está lá, que foram retirados. E com essa associação, com essa agregação com associações, a agregação da OAB, com o poder público, a gente consegue trazer novas políticas públicas para estar combatendo esse racismo. Não adianta a gente pensar, eu sou negro, eu consigo. Consegue. Eu sofri muitos preconceitos e consegui e continuo batalhando. E sofro, que mesmo na posição de advogada, eu fui discriminada praticamente no fórum por causa da minha cor. Se eu fosse branca, eles não nem perguntariam cadê minha OAB, tenho certeza disso. É um fato que a gente vivencia, só que, igual o Roupinha falou, não é aqui para a gente vitimizar. Eu sou contra vitimismo, eu acho que a gente tem que lutar pelo nosso espaço. Empoderar a nossa raça é mostrar as nossas raízes, não esconder a nossa história, que ultimamente a nossa história está escondida. Quando ela foi colocada na história do Brasil, foi de uma forma totalmente equivocada, colocava os negros de uma certa forma, que eles não tinham nenhum espaço. Então, hoje a gente procura contar a história verdadeira, como aconteceu, e valorizar nossas raízes e empoderar a nossa raça. Não para tomar o espaço do branco, mas para recuperar, reparar o nosso espaço que foi retirado e que não nos foram oferecidos. Então, assim, o que eu penso nessa história hoje? Que a gente não deve levar para a gente o vitimismo e impedir a gente de crescer.
Como o Roupinha falou, ele teve uma família que estruturou ele a ter educação, a estudar. E, claro, aquele que trabalha, às vezes não consegue trabalhar e fazer o estudo. Mas se a gente não também colocar isso na cabeça, eu vou conseguir, a gente não consegue. Ainda mais numa sociedade que inferioriza cada dia mais o negro. Como o Roupinha acabou citando, o que aconteceu com a Tati nas redes sociais, com o Jornal de Valinhos. Eu até comecei a brigar com uma, mas parei na metade, falei, não vou brigar porque não vale a pena. Não vale a pena brigar, vamos passar aí e deixar... O que a gente passa é isso mesmo. Infelizmente, a gente passa por isso e vai continuar passando. As críticas vão continuar. Enquanto eles criticam, a gente cresce, chega no nosso espaço e mostra que não é a cor que nos define. É a nossa capacidade, a nossa inteligência, está dentro de nós, indiferente da cor, da raça, da etnia, qual que seja. Mas nós precisamos daquele espaço. Eu sempre gosto de dizer uma frase também. Temos que mudar dentro de nós. Infelizmente, muitos de nós, negros, são os primeiros a criticar. Eles não sabem agregar para conseguirmos o espaço. Criticam. Eu observei que quem mais criticou no post da Tati, a maioria era negros. Deveriam estar aplaudindo e simplesmente lutando para que todos consigam esse espaço. Como falou, não só hoje tem a presidente na UAB, mas daqui próximos anos que tem a presidente na UAB. Que não só a Laís como a vereadora negra, mas que tenha outras vereadoras negras. E esse espaço, quando a gente traz esse tema para a sociedade, quando a gente começa a debater, a gente começa a incomodar. Eu falei com o Roupinha, quando a gente começa a incomodar, a gente começa a ter resultados. Quando a pessoa começa a pensar que aquilo, igual a frase que eu cito, que o branco nasceu racista. Muitos brancos estão querendo me matar agora, tenho certeza disso, por isso que eu falei. Mas não quer dizer que ele seja racista, mas uma sociedade que criou um racismo estrutural que já privilegia ele só pela cor, porque ele é mais claro. É essa a realidade que vivemos hoje e é uma realidade que precisamos de mudar. E enquanto não mudarmos nós mesmos, aceitar as nossas raízes, como eu sempre brinco, que o povo fala, eu sou descendente de italiano, eu digo, eu sou descendente de africano e com muito orgulho. Então, assim, começar a valorizar a sua raiz é um ponto que você começa a mudar a sociedade. Quando você esconde as suas raízes, quando você esconde quem você é, quando você queira se embranquear de uma sociedade que te discrimina, você está praticamente apoiando que aumente esse racismo. Então, primeiro tem que valorizar a nossa cultura, valorizar a nossa raça, valorizar a nossa origem que veio da África e simplesmente, num simples fato, aceitar. Quando você aceita que você não é diferente do outro no espaço social, você já consegue se empoderar da sociedade. E não deixar que esse preconceito te derrube. Muitos desistem de ter uma carreira porque você não consegue porque você é preto. Então, assim, a gente tem que começar a mudar esse nosso conceito dentro de nós mesmos. Para você mudar o outro, você tem que mudar você. E muitos de nós, pretos, escondem atrás de uma máscara a sua raiz, a sua cultura, os seus ancestrais. E isso prejudica a própria pessoa, a própria raça negra, vai se prejudicando por alguns que pensam diferente. Pensam que ele não pode conseguir porque ele é negro. Então, quando eu falo assim, vamos empoderar a raça, é começar a pensar, a minha cor não define o que eu quero ser. O que eu quero ser, meu objetivo, é minha meta, e eu vou conseguir independente de qualquer coisa. Então, é uma das coisas que eu sempre falo. E o respeito começa da gente. Quando eu começo a me respeitar, eu respeito o próximo. E o limite meu termina quando o próximo começa. E é isso que tem que mostrar à sociedade, que tudo tem seu limite. Assim, as cores. O preto tem seu limite, o limite dele acabou, começou do branco. O do branco terminou, começou do preto. Mas influencia a sociedade que o limite do branco em relação ao espaço social nunca tinha fim. E o do preto sempre é limitado. Então a gente tem que começar a mudar isso. Onde começa meu limite, onde termina meu limite. E mostrar que esse limite é para todos. Não só para limitar o negro de chegar onde você quer. Mas para que todos se vivem em respeito e em comunhão. Então, aproveitando essa oportunidade imensa de conseguir mostrar essa luta, então vamos continuar nossa agregação, harmonia, de
para empoderar essa raça negra, nossa raça negra, para que possamos ocupar o nosso espaço na sociedade de forma igualitária. Claro, nunca é conceito tudo, eu sempre digo, somos iguais dentro de nossas diferenças. Que cada um tem ideologia, cada um tem personalidade, mas cada um tem que ter seu espaço e respeito à sociedade. Acabei falando mais que roupinha que falar isso. Eu só queria até fazer um adendo até sobre o que você colocou, Mara, sobre essa questão da união entre o povo negro. Nós, enquanto pessoas negras, nós também fomos vítimas desse processo de tentativa, já tanto de embranquecimento anteriormente, dessa questão da miscigenação, e que o Brasil, inclusive, levou até uma carta, se não me engano, para Portugal, para falar que ele tinha como resolver o problema da negritude que existia no Brasil, e para isso seria necessário fazer o branqueamento da população, a miscigenação da população, para que de fato ela ficasse pura. E esse processo de branqueamento também fez com que muitos dos nossos acabasse comprando essa ideia de que somos todos iguais, comprando essa ideia de que do mito da democracia racial, comprando essa ideia de que não é necessário valorizar a si mesmo, a sua ancestralidade, a sua cultura. Então, eu acho que, acima de tudo, eu entendo que as associações, os movimentos, as instituições, elas têm um papel fundamental de, primeiro, fortalecer a população negra, no caso aqui, nós fortalecemos os nossos, empoderarmos os nossos, para que lá na frente eles também sejam parceiros de luta nossos. Porque senão quem criou o problema no racismo não fomos nós. Então a gente já tem que resolver isso diariamente, constantemente. Então a nossa preocupação tem que ser com os nossos, primeiro, para depois a gente poder avançar por um problema que não foi criado por nós e que nós organicamente temos que acabar que resolver constantemente. Então acho que o caminho é empoderar os nossos, trazer para perto, e isso incomoda porque quando você vai, por exemplo, eu já fui em diversas escolas da cidade falar, e assim, quase todas as escolas, exceto algumas que eu consigo contar nos dedos de uma mão, que não teve uma reclamação de um pai ou de uma mãe referente a alguma fala que eu fiz lá dentro da escola. Por quê? Porque isso incomoda falar, as pessoas, elas têm medo de se assumirem racistas, mas a partir do momento que elas têm comportamentos racistas não assumidos, está tudo bem. Então a gente precisa cuidar dessas crianças, desses jovens, para que eles consigam se defender dentro das escolas, para que eles também não acabem se tornando replicadores de discursos que acabem invisibilizando a participação e o protagonismo do negro na sociedade e acabem o prejudicando também. Então, é um trabalho difícil de você também trazer os nossos para perto, porque, primeiro, é muito comum nós nos enxergarmos como negro. Em algum momento das nossas vidas, nós nos vimos como pessoas negras. E às vezes não necessariamente é quando nós nascemos. Às vezes é quando a mãe fala, olha, você tem que ser 2 vezes melhor para você ser igual ao seu coleguinha. E eu acho que a Tati ouviu isso, a Laís com certeza ouviu isso, e eu ouvi isso da minha mãe, e talvez a Mara tenha ouvido isso dos pais. E não é correto, não dá pra gente romantizar esse tipo de coisa. Nós temos que sermos melhores e ponto. Agora, eu tenho que me preocupar em ser 2 vezes melhor por conta de uma sociedade racista? Isso não foi um problema causado por mim. E nem pelos meus ancestrais. Então, não dá pra gente naturalizar esse tipo de comportamento, não dá pra naturalizar esse tipo de discurso, porque vai tornando cada vez mais difícil a vivência, a convivência. Eu recebi um relato recente de uma aluna que estava sendo xingada por outras alunas dentro da escola pela cor da sua pele, pelo seu cabelo. Quando chegou na direção da escola, a direção, ao invés de questionar os alunos que estavam xingando, virou e falou assim para a aluna, seus pais estão com problema em casa? Por isso que você está chorando? Gente, sabe, não dá para acontecer esse tipo de coisa. E assim, não é um caso, não são 2 casos, não são 3 casos, são inúmeros os casos que acontecem. Nós temos casos de alunos em escolas da nossa cidade que estão se referindo um ao outro como macaco. E nada acontece. Então, assim, a situação é muito mais grave e essa bomba ainda vai explodir
escutem o que eu estou dizendo, e eu conversei com uma professora, e ela tem a mesma percepção que eu, essa bomba ainda vai explodir, então não dá mais para naturalizar e não dá mais para achar que se a gente levar tudo com muita calma, com muita, ai, vamos esperar a boa vontade do poder público. Não, gente, não vai funcionar. Nós vamos ficar para trás e não queremos que isso aconteça. Olha, posso falar? Claro. É o seguinte, eu acho o seguinte, que a gente, enquanto educador, enquanto educadores, nós só vamos transformar isso a partir também, que vai nos ajudar muito, é a aplicação da Lei 10.639. Porque a criança, ela não nasce racista, como todos nós já sabemos, né? Ela vai se transformando pelas falas que ela ouve na rua, dentro de casa, é tudo isso que vai fazendo a cabeça dela e trazendo esse preconceito. Em si, a criança não tem nada disso. Só que nós temos leis no papel. O dia que nós tivermos a aplicação devida da Lei 10.639, que vai mostrar a contribuição imensa do afro-brasileiro, não tem tamanho a transformação que nós vamos chegar. Porque eles vão verificar que foram os africanos, sim, que trouxeram tudo isso que nós temos na nossa cultura de melhor. Não somos melhores que ninguém, mas toda essa contribuição é muito forte. Só que eu, por exemplo, quando aprendi a história na escola, era o seguinte, o negro sempre foi o inferior. Quando vinha as historiazinhas nas cartilhas, era o negrinho que ia roubar, era o negrinho que ia fazer todas as coisas. E isso, essa geração que nossa, eu posso atender um chamado de Brasília? Gente, vai interromper, não sei o que eu faço. É melhor você sair da live, então, para não... É a vida corrida, né? Faz parte. Faz parte. Realmente, eu fiz palestras em 5 escolas. Uma escola teve um pai que reclamou da minha fala. Eu estava falando que os brancos são racistas. Aí eu falei assim, infelizmente, quem são racistas, mesmo que não queira, são os brancos. Queira ou não queira, são. Mas eu quis dizer do racismo estrutural. Que é em relação a esse racismo estrutural que, infelizmente, tem privilégio branco para sua cor. Não quer dizer que a pessoa era racista, apesar de ter algumas que acabam sendo mesmo, né? Não vamos fugir da realidade. Não fugir da realidade. Olha, é como o Roupinha falou, nós não criamos o problema. Então eu falo assim, o problema do racismo é seu. Eu estou caminhando e vou pegar meu espaço. Resolva seu problema, apesar que somos nós que estamos resolvendo, né, Roupinha? Aí eu sempre digo, olha, o racismo, o problema é seu, não é meu. Eu me amo e estou seguindo o meu caminho e estou indo. Eu sempre brinco. Gente, o problema do racismo é dele. Ele que não gosta de mim, da minha cor, o problema é dele. Eu estou caminhando e vou ensinar os meus descendentes a caminhar e lutar pelo seu espaço. Se ele está incomodado, que mude seu pensamento. E assim, ele tem diversas nuances, que até um ponto que eu gostaria de trazer para a OAB, e aqui não como presidente da associação, porque, enfim, aqui eu não tive essa conversa com os membros da associação ainda, então eu não posso falar em nome da associação, mas posso falar enquanto cidadão. Recentemente nós tivemos aprovado na Câmara Municipal de Valinhos a instituição da Semana da Bíblia. O que já me assusta um pouco, porque a gente está falando de alguém que legisla, que cuida das leis, trazer algo que é inconstitucional. Então, isso é assustador, para não dizer outra coisa. Mas mais do que isso, esse projeto ele tem um cunho racista tão grande ali, tão enraizado, porque quando os povos escravizados vieram, foi negada a fé deles, foi negada a fé,
foi invisibilizada essa questão da fé dos povos escravizados, e o que a gente entende hoje como uma das religiões de matriz africana. Qual que é a consequência daquilo que aconteceu lá atrás nos dias de hoje, por exemplo? A consequência é, nós temos crianças dentro das nossas escolas sendo violentadas pelo fato de serem de religiões de matriz africana. E sendo violentadas não só pelos alunos, mas nós temos casos de professores violentando essas crianças, agredindo verbalmente essas crianças nas escolas. E esses casos, a partir do momento que você tem implementação de uma semana como essa, ele é muito grave, porque você dá mais força para esse tipo de comportamento. Então, assim, a religiosidade, ou ou é implementado o conhecimento de todas as vertentes, ou se aprende dentro de casa. Escola é lugar para aprender, é lugar para você aprender a pensar, para você pensar a sociedade, para você criar o senso crítico. Agora, a visão sobre um dos livros que são considerados sagrados, isso acontece dentro de casa. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado para, antes de somente sair fazendo, achando que pode ser um projeto eleitoreiro, porque, e eu vi comentários inclusive de pessoas que são católicas dizendo que são contra esse tipo de abordagem dentro das escolas, porque ao mesmo tempo também abre precedente para outras religiões, que a gente sabe que não é o interesse de muitas pessoas. Então, eu até faço um pedido aqui enquanto cidadão, nem como presidente, porque eu não estou falando pela associação, mas sim como Josué, que e eu consigo trazer relatos para vocês, se for necessário, mas é importante que acho que a OAB participe ativamente nesse processo para que faça valer de fato a lei, que é a inconstitucionalidade desse processo, porque ele não é algo correto. Né? A gente acha que não precisa ser... eu não sou um conhecedor do direito, mas também não preciso ter um conhecimento aprofundado para saber que isso é algo absurdo. E que é algo que vai totalmente contra a lei e contra a lei. Tudo bem que a gente sabe que a constituição desse tipo de semana ela é feita, enfim, por motivos eleitoreiros. Mas o que isso gera nas escolas e no empoderamento que você dá para essas pessoas que julgam crianças que são de outras religiões, e que não seja só de religião de matriz africana, nós temos diversas outras religiões na nossa cidade, e que não usam, por exemplo, a Bíblia como principal livro sagrado. Tem outros livros sagrados, e que esses também precisam ser respeitados por essas crianças dentro das escolas. Elas não são obrigadas a terem uma única fé ali sendo colocada. Então eu entendo, até mesmo a Monique, e a Monique eu sei que até, pelo menos nós estudamos juntos, e se não me engano acho que ela é evangélica, a família dela é evangélica. E ela colocou, eu sou cristã e sou contra, não tenho o menor interesse que minha filha cresça sem respeitar todas as crenças. E é justamente isso, gente, a gente está falando sobre a escola sendo um portal de criação de consciência crítica. E que as crianças consigam respeitar todas as religiões. O que você vai aprender sobre visão de religião e religiosidade fica dentro de casa. E ali dentro de casa, o pai e a mãe, além de oportunizar a religião que eles seguem, oportunize também o respeito, você criar o respeito para essas crianças, dentro dessas crianças. Então, faça um pedido aqui à OAB, e a Comissão de Igualdade Racial, já havia comentado isso com a Mara, que investigue esse processo para que essa lei, para que ela não... que se ela chegue até... caso ela não seja vetada pelo Executivo, que por outros meios legais, como o Ministério Público, isso não caminhe, porque a gente não vai estar incentivando, como alguns disseram, os bons costumes ou as boas raízes, até porque as raízes do Brasil, elas são muito mais sobre os povos originários do que sobre qualquer outro tipo de fé. Então é importante que aí um pedido que a OAB cuide desse processo e pode contar comigo como cidadão também para que a gente consiga fazer com que isso avance. Assim, a Constituição de fato diz, né, que o Brasil não tem uma religião, né, a ser seguida, ele é um país laico, o que de fato já torna aí o país livre para as pessoas escolherem de fato ali a sua religião. E aí eu acho que a gente entra numa questão onde a gente realmente volta para aquela questão onde as crianças elas não nascem racistas, né? Elas vão se tornando ao longo do tempo pelo meio social em que elas vivem, por aquilo que elas escutam,
conforme elas vão crescendo. Então, eu acho que essa questão, né, de ensinos religiosos dentro das escolas, né, ali uma vertente, você de alguma maneira já vai incentivando ali, né, as crianças de alguma maneira a entenderem ali o que é certo, o que elas vão pressupor o que é certo, né, e o que é errado, e a partir daí elas já vão começar a ter uma pré-opinião ali formada, né, e aí a gente começa a ter um problema nas novas gerações aí que vem vindo, novamente sobre essa questão aí das crianças, né? Então eu acho que a gente tem aí uma questão, né? Anotei aqui, a gente com certeza a OAB é de interesse da OAB também atuar nessa questão, porque eu acho que assim, até sem nenhuma opinião pessoal, né? Mas partindo realmente do que diz a nossa Constituição, né? Que o nosso país é um país laico. Então eu acho que a gente tem um país onde tem a liberdade de escolha e de religião. Então, a gente entende que é partindo desse pressuposto, então, né, não tem um livro sagrado exato, né, a ser seguido, principalmente dentro das escolas, que é um lugar realmente ali de formação, né, de seres humanos, né, e contribui mesmo para o crescimento ali, né, de formação dos futuros adultos. Então, a gente entende que isso é muito importante. E aí, pegando, né, agora um gancho, consolidando, né, tudo aqui que foi falado, eu acho que, assim, a minha mãe, ela diz muito uma frase, né? Ela fala assim, nós temos o nosso espaço, mas não digam que somos todos iguais. Ela sempre diz essa frase. E, né, nada tira mais ela do sério do que ela ouvir, né, alguém falar assim, nós somos todos iguais. Porque, de fato, não deveríamos ser. Mas não somos. Quando a gente vai para a prática, não somos todos iguais, né? Então, a gente sabe, a Lei Áurea, na verdade, muito embora ela venha justamente, né, para trazer a abolição, a gente sabe que é uma questão muito relativa, né? Porque ela trouxe, mas o pensamento das pessoas não acompanharam exatamente aquilo que, de fato, a lei quis trazer para nós, né? Então, tem um filme que, inclusive, é muito triste, mas que eu gostei de assistir, que ele diz muito isso, que chama 12 Anos de Escravidão, aonde, de fato, né, era um negro, que ele já tinha sido, de fato, libertado, mas pelo fato dele ser negro, ele foi, né, capturado, vamos se dizer ali, e ele passou mais 12 anos como escravo, porque ele não conseguiu, de fato, comprovar a liberdade dele. Por quê? Só pelo fato dele ser negro. Então, assim, isso diz muito, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, em pleno ano de 2023, a gente ainda vive uma escravatura aqui, né? Não de forma tão severa como os nossos antepassados vivem, mas a gente ainda vive. Porque se a gente for parar para pensar, no pleno século XXI, nós não deveríamos estar discutindo meios e formas de como a gente vai alcançar o nosso espaço, né? Éramos para ter o nosso espaço aqui adquirido de direito que temos e de uma maneira muito natural, né? Nascemos e crescemos normalmente e seguimos a vida normalmente como seres humanos como somos, né? Mas veja bem, nós temos que, de fato, como o Josué disse, eu cresci realmente com a minha mãe dizendo: estuda, mas estuda muito, porque você vai ter que, muitas vezes, provar para as pessoas que você é muito melhor que elas. Então, assim, eu sou uma advogada que eu cresci no mundo corporativo. Então, eu segui para a carreira do mundo corporativo. Então, eu sei claramente o que já é essa questão de mulheres ganharem menos do que homens. O som estava alto. Eu mexi, agora está baixo. Né? Quando você vai realmente para a liderança, você consegue ver a quantidade de mulheres negras que ocupam hoje cargos de liderança. É a minoria, embora os negros sejam a maioria. Então, quando a gente vai para a matemática, a gente vê que é uma conta que não bate, né? E pasmem, né? E esses dias, eu discutindo ali questões de cotas dentro das companhias, que a gente sabe que tem a questão... É impressionante como no Brasil a gente resolve as questões sociais com as cotas. Então, a gente tem as cotas para negros, a gente tem a cota para PCD, a gente tem a cota para jovem aprendiz. Então, a gente vai resolvendo as questões colocando cotas, né? Então, é uma maneira meio que a forceps de fazer com que realmente as políticas públicas elas sejam efetivadas ali, né? Então, estavam se discutindo
sobre, pegando essa questão de que o ingresso do jovem no mercado de trabalho, pega lá a lei do menor aprendiz, e é onde muitas vezes no mercado de trabalho. E aí eles pegaram, começaram a discutir sobre o porquê não colocar cotas de negros nas leis do jovem aprendiz. Então, olha o caminho para qual a sociedade está seguindo, né? Olha o caminho para qual a gente está indo. Em vez da gente realmente seguir um caminho da qual daqui a algum tempo a gente não tenha mais que dizer, ai, o negro se formou numa faculdade federal de uma maneira, né, como um branco, sem a necessidade nenhuma de ter que se autodeclarar negro, pardo, enfim, né, nenhuma necessidade de cota, a gente está regredindo, querendo que o legislador altere a lei para colocar cotas na lei de menor aprendiz para que as empresas sejam obrigadas a contratar jovens aprendizes negros, porque essa é a maneira mais fácil do jovem negro ingressar no mercado de trabalho. Então, a gente ainda vê um regresso muito grande da sociedade, né? Então, assim, é uma luta árdua. Então, se a gente realmente... E aí eu estava vendo um estudo que diz que, né, lá para o ano de 2067, que a gente vai começar realmente a não ter indícios de questões racistas. Então, assim, quando a gente começa a pensar... E começar, não é nem que a gente não terá, começar. Então, assim, a gente pensa que realmente, então, numa era onde daqui a pouco a gente tem carros voadores, a gente tem, assim, uma ciência super avançada, né, de cura para doenças que realmente há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente realmente jamais imaginou que tivéssemos, e aí a gente realmente continua discutindo sobre o tom da pele, a gente realmente vê que é um regresso da sociedade, de fato, né? Então, eu acho que a luta ela tem que continuar, né? Eu acho que ela é árdua, né? Eu acho que não somos todos iguais, realmente, entendeu? Não dá para dizer essa frase, né? Embora deveríamos ser, com certeza. Do mesmo jeito que o PCD também deveria ser, né? Do mesmo jeito que os indígenas. Assim, temos muitas questões. E, de fato, eu acho que a maneira realmente disso avançar são as políticas públicas, realmente é a educação. Eu acho que a melhor maneira realmente, né, da gente acabar com isso é a educação. Eu acho que eu tive, né, meus pais nunca tiveram muitas condições financeiras, mas eu tive muito apoio para estudar, né? Então eu estou iniciando agora um mestrado. Então, assim, se a gente for pegar os dados históricos de negros que realmente, né, iniciaram um mestrado, é uma minoria realmente. Então, assim, eu tive muito incentivo para estudar, né? A minha mãe foi a única dos irmãos que se formou realmente no ensino superior, mas os meus avós, por exemplo, não tiveram oportunidade de estudo, então os meus antepassados muito menos, né? E se a gente for parar para pensar, nós aqui, nós 4 estamos discutindo, e muitos de nós, se estivéssemos há alguns anos atrás, provavelmente nós estaríamos trabalhando em alguma fazenda como escravos. Então, se parar para pensar, isso provavelmente teria acontecido conosco, né? Então, eu acho que sim, né, as políticas públicas são muito importantes. Eu acho que associações, ONGs voltadas para essa luta são muito importantes, né? E eu acho que realmente a questão da lei, realmente, né, do estudo sobre a história realmente afrodescendente nas escolas, para a gente realmente trazer. A gente ouve muito sobre os europeus, né? A importância dos europeus realmente na colonização do nosso país. Mas eu acho que é muito além disso, né? E eu acho que a história, ela começa quando a gente entende de fato como a história começou. Eu sempre brinco na minha palestra que, se for olhar bem, quando foi colonizado o Brasil, tinha mais negros que precisavam da mão de obra para desenvolver o capital, né? Se aquele tempo os negros tivessem um pouquinho da união que tem hoje, um pouquinho do conhecimento, quem teria colonizado o Brasil seriam os negros. Teriam muito mais, teriam uma quantidade, teriam mais negros do que brancos. Mas, infelizmente, eles vieram de forma como escravos, uma minoria em relação de forças, e viviam amarrados, algemados e massacrados. Então, assim, igual você disse,
temos uma população maior de negros hoje, da raça negra. Mas quando você vai nos lugares, você não vê, nos cargos você não vê a maioria negra. E nem sequer 50%. Quando eu falo das cotas, eu falo assim, rapaz, você é contra a cota? Eu falei, não sou contra a cota. Porque se não fosse as cotas, não teria negros na faculdade, não teria negros nas empresas. O que eu gosto de deixar claro é que o negro, para a nota, que o povo fala, a nota a nota que ele tira é por causa da cota. Eu quero deixar bem claro. Que não é por causa da nota, não é porque ele não é capaz de passar. É para ele ter o espaço da sociedade, porque eles foram tirados e não é proporcionado. Então, se não fosse as cotas, não teria negro na faculdade, não teria negro na empresa, não teriam. Então, não é pela sua capacidade que ele tem que usar a cota, é pelo seu espaço. Aí eu falei assim, eu achei que era coisa. Eu falei, não sou contra, quis explicar bem que não é pela nota. Que a nota, eu falei, eu fiz a primeira faculdade minha, eu fui pelas cotas. Porque era me pregar, pregava aquele tempo do pregou, e como realmente pregava a faculdade, eu fiz há 21 anos. Então, foi há 20 anos atrás. Pregou realmente que se eu não viesse pela cota, eu não conseguiria a vaga. Que eu não passaria. Me pregou naquele tempo que eu precisava da cota para entrar na faculdade por causa da nota. Aí, quando eu fiz a minha nota, eu passei em terceiro lugar geral. Aí eu falei, eu não preciso da cota pela nota, mas sim para o espaço da sociedade que é tirado. Como você disse, estamos dando cotas para poder conseguir a pequena aprendiz, porque não colocam negros. É um regresso que deveria o quê? Fornecer esse espaço sem precisar das cotas. Mas, infelizmente, é uma forma de reparar e de conquistar esse espaço. E realmente... É verdade. Estão me ouvindo agora? Sim. Estão. Olha, eu quero pedir desculpa em primeiro lugar, que eu sou meio estabanada, hein? E eu vi o telefonema lá, eu estou aguardando ansiosamente a tarde toda e não podia perder, né? Então, me desculpem, mas eu queria dar continuidade aí ao que eu ouvi de vocês, porque a gente tem um problema muito grande, um desafio muito grande para nós fazermos o nosso trabalho de conscientização aqui no nosso município. O que acabei de ouvir, né, que todo mundo questiona, a questão das cotas, a questão da gente estar lutando da forma que nós estamos lutando para buscar o nosso espaço, para ocupar os nossos espaços, isso vem de longe, de longe. Eu, por exemplo, posso falar da minha trajetória. Veja com que idade eu cheguei a ser vereadora. Tinha mais de 40 anos. Quando eu cheguei a vice-prefeita, com mais de 60 anos. E nunca parei de lutar. Eu nunca parei de trabalhar, de mostrar. E uma coisa que eu considero bastante importante, persistência. Eu não chamo nem de resistência, eu chamo de persistência. É nunca desistir frente aos obstáculos. Porque mesmo quando eu ouvi assim, eu cheguei a ouvir em uma das minhas legislaturas, tomara que ela não se eleja, tem que dar espaço para outras pessoas. E ouvi de uma pessoa que não era branca, que tinha que dar, ela morena, se considerava morena, e fez esse tipo de comentário. Já chega, está na hora dela sair. Isso é muito estranho, mas eu tenho que colocar aqui que isso aconteceu. Também agora, na minha última legislatura, na nossa gestão, no final da nossa gestão, quando se cogitou, inclusive, de eu ser candidata a prefeita, isso nos bastidores, né, foi verificado, questionado se seria possível, uma pessoa, que ainda é vereador hoje, não vou citar nome, saindo da missa, disse o seguinte, né, quando, eu acho que o nome da Laís estaria pronto para ser agora que a nossa candidata a prefeita. Mas será que vai dar certo? Ela é negra, capaz da população não aceitar. E eu fiquei sabendo bem depois tudo isso, tá? Então, gente dessa mesma população que me elegeu vereador, alguém, e me elegeu também
vice-prefeita, porque foi um conjunto de negros e brancos, e me elegendo aí enquanto vice-prefeita, né? Cheguei a prefeita em exercício, fiz um trabalho com a maior seriedade, e a gente faz esse trabalho não porque você é negro, mas você sempre ouviu o seguinte: se você errar enquanto negra, você será crucificada por causa da cor, tá? Diferentemente de outras pessoas. Então, existe muito a ser trabalhado, existe muito a ser feito, por isso que eu falo, presidente, que a nossa cartilha vai nos ajudar muito. A nossa cobrança e as palestras que o Juninho vem fazendo, desculpa, eu não falo Josué, né, a titia é Juninho, que ele vem fazendo aí pelas escolas afora, que a OB vem fazendo, tudo isso nos fortalece e vai mostrando, principalmente para essa geração nova, para as crianças, para os adolescentes, que o valor dessa luta que nós estamos fazendo e o que nós queremos que eles entendam, a verdadeira história do nosso povo, a nossa verdadeira história. Aqui não entra vitimismo, não entra também a crítica, porque a pessoa que falou, será que daria certo, ela é negra e tal, mas eu acho que teria dado muito certo e dará muito certo o dia que a gente conseguir ocupar esse espaço também, né? Já chegamos lá, já pelo menos cheguei até lá depois de muita luta, e a gente tem que continuar lutando para que isso se torne uma coisa natural na nossa cidade. E que nunca mais, depois de um trabalho bem feito, alguém questione isso. Você tem que ter pessoas preparadas para estar enfrentando, seja no executivo, seja no legislativo. Nunca pela cor, mas pela capacidade. E capacidade nós temos, eu acho que já demonstramos ao longo da nossa história. Exato. Afinal, Desculpa, pode falar. Não, falei que somos a base, nós construímos o Brasil, nossos antecedentes. Sim. Gente, eu até avisei a Mara, eu fiz uma cirurgia ontem e eu tô tomando antibiótico de hora em hora e eu já abusei demais que eu tô sentado aqui, então eu vou precisar me ausentar porque eu preciso estar em repouso. Eu abri essa exceção até para poder te prestigiar, Tati, como presidente da OAB e poder conversar com a Laís e com a Mara também, mas eu vou precisar me ausentar porque, enfim, tô tomando remédio, tô me cuidando, agora eu preciso repousar um pouco, porque eu já senti que meu corpo inchou um pouco, então eu preciso descansar. Mas eu vou agradecer mais uma vez a Mara, presidente da Comissão de Igualdade Racial, por ter proporcionado essa conversa. A você, Tati, presidente da OAB de Valinhos. É muito gostoso e é muito bom me referir a vocês como doutoras. Eu me refiro às pessoas que são doutores, quem tem doutorado, mas para vocês, eu falo com questão, tendo ou não, faço questão de fazê-lo justamente pelo orgulho que é de vê-las aí, e também agradecer a Laís, que além de ser minha tia, é uma mulher que eu admiro muito pela trajetória, pela garra e pelo que ela colocou, pela persistência, por tudo que ela passou, pelo que ela já ouviu e mesmo assim ela nunca desistiu. Quisera eu um dia ter 1% do que ela tem de coragem e de força para enfrentar o dia a dia da política, o dia a dia da vida de uma pessoa negra. Então, aqui só tem mulheres maravilhosas para eu poder me espelhar, poder mergulhar e poder estar compartilhando ideias. Então, só agradecer mais uma vez, tanto eu, Josué, tanto eu como presidente da Associação Cultural Marcha Zumbi dos Palmares e Dandara de Valinhos por essa oportunidade, por poder conversar com vocês e me colocar à disposição, colocar a associação à disposição da OAB. Nós temos já o documento da Lei 10.639 e agora essa solicitação em particular da lei da Semana da Bíblia, e que nós possamos caminhar juntos nesse processo, e também a cartilha que está aqui como lição de casa. Gente, um abraço para vocês, podem continuar, eu só mesmo vou precisar me ausentar porque já abusei demais hoje, mas obrigado pela conversa e obrigado pelo convite mais uma vez.
Josué, muito obrigada. Vai se cuidar realmente. Saúde em primeiro lugar, acima de tudo. Agradeço pela sua colaboração. O ofício já está para minha assinatura, então eu vou passar na casa na sexta para assinar. A Mara também vai assinar na sexta e a gente protocola provavelmente na segunda-feira. Então, muito obrigada pela sua participação e vai descansar agora. Boa noite, viu? Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, tchau, Boa tchau. noite. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, queria, inclusive, também, né, aproveitar, a gente já está se encaminhando para o final também da nossa live. Eu queria agradecer muito a presença, né, da professora Laís, a presença da Mara. Eu acho que a gente teve aqui um debate muito enriquecedor. Eu acho que a gente trouxe aqui, né, questões que são muito atuais, questões realmente que muitas vezes, por mais que a gente, né, acredite que são questões tão corriqueiras, mas que muitas vezes as pessoas elas não têm ciência, né, tão a fundo do que de fato acontece, né? Então, provavelmente, a questão da lei realmente não é uma questão de conhecimento de todos, então eu acredito que realmente trouxe esse conhecimento para o pessoal que está assistindo a nossa live, né? Queria dizer que a questão da cartilha já anotei aqui também, embora seja uma lição de casa do Josué e da Mara, coloquei como uma lição de casa para mim também. Então, com certeza, aí a Mara ficando no meu pé em relação às questões da comissão, mas vai sair, né? E eu acho que assim, a gente tem muita luta ainda realmente pela frente, mas eu acho que é muito importante a gente olhar também por aquilo para aquilo que a gente já conseguiu, né? Eu acho que muito tem a ser feito, mas eu acho importante até para a gente ter fôlego, né? Para enfrentar o que tem para ser feito, eu acho importante a gente olhar para aquilo que a gente já fez, né? Aquilo que a gente já conseguiu. E eu acho que a professora Laís tem uma bagagem, né? Como o Josué disse, eu acho que quando a gente olha para ela, quem nos dera realmente ter 1/3, né, da coragem que ela teve e disposição para enfrentar tudo que ela enfrentou. Então, eu acho que, né, algum momento alguém vai olhar para mim, talvez algum dia, e vai, né, ter a questão da representatividade, mas eu acho que hoje, né, nós aqui olhamos para você, professora Laís, e nós vemos a representatividade em você, né? Então nós nos inspiramos em você, na sua história, né, na sua trajetória, e com certeza continuaremos nos inspirando. Então eu agradeço de coração, né, em meu nome, em nome da OAB, realmente, por ter aceito o nosso convite, mesmo diante de tantos afazeres, né, diante aí né, da vida corrida, mas ter aceito o nosso convite, ter aceito o convite da Mara, principalmente, né, em nome da Comissão de Igualdade Racial. Então, e que continue realmente com essa garra, continue realmente com essa força, porque, né, o município precisa de você, nós precisamos de você, muita gente precisa realmente de pessoas como você. E Mara? Olha, muito obrigada, você até me emociona, Tatiane, doutora, me emociona, tão jovem, na posição de presidente, com uma visão crítica, uma visão bastante avançada, é isso que nós precisamos, é tudo isso que eu, enquanto educadora, sonhei, ver pessoas jovens como vocês, doutora Maracir, né? Por propor essa live, a sua aceitação enquanto presidente, a condução de tudo isso e o trabalho que vai ficar marcado na história de Valinhos como a primeira presidente negra da OAB, que em uma semana vai trazer muitas coisas importantes que vai mexer com a cabeça dos nossos munícipes. Eu não tenho dúvida com isso, não tenho dúvidas quanto a isso. Então, que nós sigamos em frente, lutando, cobrando sempre o que nos é de direito. E eu espero que Deus me dê muitas forças ainda para continuar trabalhando. Há quem diga que eu já deveria estar me afastando, mas a vontade interior que eu ainda tenho, ela é muito grande, ela é muito forte, e quando eu vejo ações como as suas, nossa, aí que ninguém me segura, né? Porque fortalece, aí a vontade é maior ainda de ir em frente. Obrigada, doutora Maracir, obrigada, doutora Tatiane, que Deus dê muita saúde, muita luz para vocês continuarem nessa trilha, que é isso que nós precisamos, para uma verdadeira transformação, não só dos brancos, nós precisamos da transformação do povo negro, que se una, que se apoie e que busque verdadeiramente o seu espaço, sem vitimismo, mas com uma cobrança em cima da realidade que vivemos e temos isso como resultado hoje.
tem que transformar, sim. E eu acredito nisso, eu acredito que essa transformação virá. Levei um susto quando vai ser lá em 2067. Não vou ter nem mais os ossos, mas ela vindo, é importante que venha, não importa quando. Só não poderemos parar, temos sempre que persistir na nossa luta. Um grande beijo, um grande abraço a vocês e vamos continuar firmes e fortes. E queria agradecer a doutora Maraci, que é minha inspiração também, que leva com tanta força, com tanta garra, é muito aguerrida nessa questão da Comissão de Igualdade Racial, né? A gente olha para a comissão dela e vê quantas coisas a comissão dela fez em tão pouco tempo, de fato, que ela assumiu a presidência, né? Então a gente vê o quanto ela trouxe realmente transformação para a cidade, a gente vê essa live realmente aqui, uma ação que ela realmente, né, correu atrás para que acontecesse, e a gente vê ela sempre muito envolvida nas questões do município que envolvem essas lutas. Então eu acho que realmente também a OAB precisava disso, né? Precisava realmente ver a Comissão de Igualdade Racial não só como ações realmente em dias específicos, como o Dia da Consciência Negra, né? A gente precisa realmente fazer ali um trabalho de formiguinha para que se torne um grande trabalho, né? Para que realmente as pessoas elas se acostumem realmente com a gente, para que elas entendam que a gente realmente veio para ficar, a gente veio para trazer muitas ações, a gente veio para mostrar realmente que somos mulheres empoderadas e que a gente pode estar onde a gente queira estar, né? E eu acho que a doutora Maraci, ela realmente veio para mostrar isso, né? Então, queria agradecer muito, né, você, Mara, não só por hoje, mas por todo o trabalho que você tem feito. E eu prometo que eu vou participar mais ativamente das reuniões. Eu prometo para você. Boa noite. Aí eu que agradeço imensamente tanta oportunidade de poder trabalhar na comissão. Quando o Fabrício me chamou, eu falei assim, você quer? Eu falei, adoro trabalhar com essas coisas. Eu só vou dar trabalho porque eu vou querer trabalhar demais. Mas é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu vou lutar. Eu sempre participei de movimentos. E eu acho que trabalhar em prol da união da nossa raça e conseguir conquistar esse espaço é um trabalho, eu gosto disso, de formiguinha. Mas que a gente tem que fazer, a gente tem que continuar e ter sempre mais agregação, mais ideias para poder ir. E assim, vocês também são inspiração. A Laís, eu sempre falo com ela, você me inspira. Eu sempre falo com ela isso nas mensagens. Você é uma mulher guerreira e que inspira todas as mulheres. Eu sempre falo para a Laís isso sempre. Acho que ela tem de outra, eu estou ouvindo da minha boca. Mas eu nunca vou cansar de falar, Laís. Você, Tati. Obrigada. Vocês são demais. Tati, a guerreira, você conquistou seu espaço. Você também é uma mulher que inspira e que é de ficar na história também de Valinhos. Agradeço muito por trabalharmos juntos e continuar trabalhando, participar da comissão, tem mais coisa. Fazer o ano que vem tem um cronograma bem imenso. E vamos, assim, continuar essa jornada nossa. Muito obrigada, essa oportunidade por tudo. E que só Deus possa abençoar. Eu, como sou da Umbanda, que Oxalá, que nossos orixás possam estar abençoando cada dia nosso nessa nossa jornada. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Até a próxima. Até breve.